Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com o professor Tiago Lucena, da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN. Bem-vindo, Tiago, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Tudo Oscar, bom? pelo convite. Tudo bem. Tiago, eu queria conversar com você. Você trabalha na Escola de Ciência e Tecnologia, né? E, no entanto, eu queria falar da tua formação um pouco, que ela não é propriamente científica ou das áreas de ciências exatas. Você veio das ciências sociais, não é isso? Ciências sociais, exatamente. Toda a minha formação é aqui na universidade, na UFRN, e nas ciências sociais, desde a graduação ao doutorado. Toda essa, eu costumo brincar que a minha formação monogâmica nas ciências sociais, mas sempre a partir de uma perspectiva de ver as ciências sociais como um ponto, não como um ponto de chegada, mas como de partida para dialogar com outras áreas. Por isso essa minha chegada nas ciências e tecnologias depois. Eu acho ótimo porque a tua formação é das ciências sociais, mas você também participa, digamos assim, do pensamento da complexidade, não é? Exatamente. Edgar Morin, você segue a linha da tua orientadora, muito querida, Ceissa. A complexidade acho que abriga essa diversidade de conhecimentos, né? Exatamente. Imaginar que as problemáticas elas não se apresentam em separado, elas não se apresentam encaixadas em especialidades. Claro, o especialista é necessário em termos de formação, mas esse sujeito que não se esvazia da capacidade de dialogar com outras áreas do conhecimento, com outras problemáticas. E aí a ideia do pensamento complexo vem muito de alimentar e reforçar esse diálogo com outros saberes dentro e fora da ciência também. Você defendeu um doutorado, a tese em 2014, Isso. 3 anos, e ela é um pouco, vou falar biográfica, mas tem um caráter muito autobiográfico importante aí, né? Quer dizer, fala um pouquinho sobre esse teu tio. Isso. E como é que o cinema, o que você encontrou aí, como é que isso realmente te tocou tanto, né? Isso, me tocou bastante. É uma pesquisa que tem mesmo um caráter autobiográfico, né, assumido na pesquisa, e tem aí pelo menos a junção de uns 3 elementos que foram cruciais, muito importantes, para que isso se tornasse um projeto e depois, posteriormente, uma tese de doutorado. E os elementos são, primeiro, ter convivido com as histórias desse meu tio, o meu tio mais velho, o irmão mais velho do meu pai. Como é que ele chama? Chamava o apelido Zezeco. Zezé. José Isaías. De Ouro Branco, né? Isso, de Ouro Branco, aqui que fica na divisa com a Paraíba, né, interior do Rio Grande do Norte. Então o Zezeco, ele fazendo a síntese mesmo da trajetória dele aqui, inclusive na tese eu faço um jogo, eu conto a história dele de trás para frente. Eu conto a história do funeral ao nascimento. A gente faz uma quebra na coisa da linearidade do tempo. E aí o Zezeco, de uma vida rural, sempre descontente com o ambiente que vivia. Vivia intensamente a coisa de ser vaqueiro, aquele vaqueiro de verdade, não vaqueiro de competição. Mas aí ainda naquelas cifras do êxodo rural, migra para o Rio de Janeiro. Aos 18 anos, serve o Exército no Rio de Janeiro e tem uma história engraçada, eu não sei se tenho muito tempo para conversar. Não, pode contar a história. Quando o Brasil foi tricampeão mundial, ele deu uma escapada do batalhão com um tio dele que morava lá e deu tudo certo a fuga, só que infelizmente ele sofreu um acidente em Copacabana e ele quebrou a perna. Aí ele foi convidado a retirar-se do Exército por causa disso. Mas aí, depois de sair do Exército, de se recuperar, ele torna-se cobrador de ônibus. Só que ser cobrador de ônibus para Zezeco era a oportunidade que ele tinha de passear pelo Rio de Janeiro e conhecer aquele Rio de Janeiro efervescente da década de 1960, começando a década de 1960. E nesse meio termo ele conhece uma garota, uma moça, de uma família muito tradicional, Werneck. E desse romance bandido para ela, né, um nordestino pobre, a família não queria de jeito nenhum, depois retiram essa moça para uma escola interna, eles perdem o contato, mas antes disso ela apresenta para ele o cinema. E aí eu digo que foi o momento definidor da vida dele, e ele contava isso, né, e tem nas entrevistas da tese isso também aparece com as outras pessoas que depois compraram essa ideia dele. O que é que ele fez depois de um tempo? Quando o romance não deu mais certo, as coisas não deram mais certo, ele juntou o pouco que ele tinha de dinheiro,
A maioria das pessoas que iam no êxodo rural juntavam dinheiro para comprar um pedacinho de terra na volta, quando voltavam, né? Ele juntou e comprou um projetor de cinema, aqueles de filmes de rolo, né? E apenas com isso ele chega de volta à cidade de Ouro Branco e com uma ideia na cabeça de começar de fazer contatos. Ele fez contatos em Recife, aqui em Natal também ainda era muito incipiente, e conseguia os filmes, os cartazes, ele mesmo divulgava, depois juntou uma equipe, depois eles começaram a fazer isso nas cidades lá próximas do Rio Grande do Norte ele e começa Paraíba. em Ouro Branco. Ele constrói um prédio que chama-se Cine Ouro Branco, lá na década de 1960. Né? E disso ele parte para fazer agora uma coisa itinerante também. O cinema continuava a existir, tem as exibições fixas em determinados dias. Nos outros dias ele saía por todas aquelas cidades do Seridó e parte da Borborema também, da Paraíba. E projetava os filmes e vivia algumas aventuras nesses filmes. Sim, só para contar um detalhe, Zezé depois, e isso é muito presente na minha família, desenvolveu uma distrofia muscular rara, que é diferente da distrofia mais comum. Ela aparece apenas nessa família, tem toda uma história aí por trás também, e ele não andava mais, era de cadeira de rodas, mas com seu projetor de cinema debaixo do braço o tempo inteiro. E aí, essa primeira coisa da história que eu tentei fazer uma síntese aqui é um dado que foi de grande importância. Junto com isso, aí vem algumas outras coisas. Por exemplo, a informação de que o cinema é um atualizador de mitos e que o cinema é uma escola de vida, que Edgar Morin disse, né, por meio dos seus livros. Atualizador de mitos faz o mesmo que fazia que faz ainda a literatura, né, utilizando-se de outras perspectivas artísticas, vai atualizar os mitos a partir da modernidade. E também vai ser uma escola de vida, porque ele diz que o cinema dá de volta para a gente, por meio dos mecanismos de projeção e identificação, ele dá de volta para a gente uma coisa que o tempo da vida cotidiana nos retira, que é o tempo de compreender o outro. Por exemplo, nós somos capazes de nos afeiçoarmos a um vilão de uma história de cinema, assim como de uma boa literatura, assim como de uma novela também. Esse tempo a vida cotidiana nos quita. Nós apenas explicamos o outro, passamos o scanner e explicamos o outro. Não compreendemos que esse outro tem umas outras coisas a nos dizer. Bom, essa é a base da tua tese, né? Esses dois conceitos que regem aí, né? A identificação, a construção de mitos, a projeção. Isso, e a escola de vida. Como escola de vida. E, por fim, a ideia da construção do bem-pensar, que eu estou chamando lá na fase final da tese, que eu faço como que um manifesto, né? Um manifesto do bem-pensar. Aí de onde surge isso? A partir do momento que Zezé escolhe como uma condição de sua vida projetar essa poesia na prosa da vida que era aquela vida rural, marcada pela seca e marcada por ausências, e ele vai trazer, injetar poesia, né? Não poesia como escola literária, também é uma ideia muito forte presente nos escritos de Edgar Morin. A ideia de prosa da vida é aquilo que fazemos para sobreviver, e a poesia da vida é aquilo que fazemos para viver, que dá sentido às nossas vidas. Então, esse manifesto do bem-pensar tem a ver com essa ideia de falar uma língua plural, que está em Mia Couto, uma língua que nos faz ser mundo, que é técnica, que decifra as coisas, e uma língua que nos faz sair do mundo, e que pode ser projetada pelas artes e tudo mais. Então, esse sujeito, Zezéco, por meio dos meus olhos, da minha aproximação com sua história, fazia isso, injetava essa poesia insistentemente, queria trazer essa outra língua a ser falada insistentemente, ou seja, para abrir brechas nessa condição que era tão aparentemente... Essa coisa da poesia, do jeito que você coloca, não é um estilo literário, não é uma forma de compor versos, né? Tem um caráter muito mais grego, talvez, seja isso? Isso, exatamente. A ideia de que o homem se dá criativamente no mundo. Exato, é um estado segundo do ser, que Morin vai falar. Se configura como os gregos dizem mesmo. Uhum. E aí isso você acaba determinando como uma certa
uma obrigação, mas uma vocação, talvez, do intelectual, né? Você fala em Gramsci também. O que tem de gramsciano nisso, né? Quando eu falo em Gramsci na tese, mais especificamente, eu vou trazer alguns sujeitos que eu percebo no jeito de... No que eles sugerem em seus escritos, como escapar, como abrir um precedente na coisa mais crua do cotidiano. E aí Gramsci, na verdade, ele por meio de um livro que eu estou esquecendo o nome, acho que Pessoas Extraordinárias, se não me engano, ele vai trazer à tona algumas dessas histórias, pessoas extraordinárias, isso mesmo. Ele vai trazendo à tona histórias de pessoas anônimas que, por atos absolutamente simples, rompiam com o que estava estabelecido no cotidiano. Mais, não gramsciano em termos de um pensamento mais epistemológico, mas isso que Gramsci vai trazer por meio da escrita, de revelar essas pessoas que ele está chamando de extraordinárias, que rompem com o ordinário da vida, com o comum, o cotidiano, por ações absolutamente simples, como tirar um pouco as coisas do lugar. Não é promover a revolução que sai nos jornais. Tirar esse um pouco as coisas que você fala em brechas, fissuras, né? Fissuras, exatamente. Fissurar, abrir brechas. Retirar um pouco as coisas do lugar. Insistentemente, por exemplo, pegando de volta o que Zizek faz na minha percepção, não só essa coisa de injetar poesia na prosa da vida, mas aí eu vou usar também, nós trabalhamos lá no Grecon, né, o pensamento complexo trabalha muito com a construção de metáforas. Nós utilizamos uma metáfora, construímos, damos peso a essa metáfora também, porque as metáforas elas podem dar grande força a uma narrativa construída na ciência, mas ela também pode enfraquecer a narrativa se você não a constrói bem. Então eu digo que ele age como um cinematógrafo vivo. Eu pego a ideia do cinematógrafo, aquele primeiro aparato do cinema que ao mesmo tempo capturava as imagens, e os irmãos Lumière capturavam imagens do mais absoluto cotidiano, as pessoas saindo da fábrica, o trem chegando na estação. Capturava essas imagens sequenciadas e as projetava em tamanho grande, e ao projetar essas mesmas imagens, tudo mudava. A percepção de quem via, nem percebia no cotidiano as pessoas saírem da fábrica, o trem chegar, elas viam aquilo na tela e isso possibilitava novas Você pensa que o cinematógrafo pode ser um símil da própria existência humana? No sentido de uma projeção, como uma coisa tão técnica, né? Pode sim, eu penso que é quase como... É como se a gente pudesse inverter. O cinematógrafo nos imita, de certa maneira. O tempo inteiro nós fazemos isso, né? Agora, o que nós queremos projetar? Eu acho que talvez pensar bem é parar, suspender um pouco o passo para pensar o que é que eu quero projetar neste mundo. Eu quero projetar só o que está na visibilidade dos tempos, as coisas que já estão muito esmiuçadas para mim, ou eu quero projetar certas individualidades que parecem ir na contramão, nem sei se vão, mas eu quero projetar vida, eu quero projetar um pensamento que dialogue com as várias formas, também está aí dentro dos pontos do manifesto. Entendo que pensar bem é saber dialogar o que a gente chama do saber científico com as artes, saber dialogar o saber científico com o que a professora Conceição Almeida chama saberes da tradição, aqueles construídos fora dos muros da universidade, mas que nos dizem muito da vida, do mundo, das pessoas, dos fenômenos. Não, e também tem isso de que o filme, a coisa de você escolher um ângulo, uma perspectiva, já acaba evidenciando que a perspectiva é sempre uma, né, nesse caso. E que pode ser a sua, que pode ser a minha. Sim. E o cinema é como se abrisse um lugar para que isso fosse visto, né? Ela cria um pouco essa coisa do deslocamento que você indicava, né? Exato. O fato do trem chegar na estação é algo cotidiano, né, da ordem do ordinário. Mas quando isso é projetado, né, de certa forma, não é você que está vendo propriamente, né? Você está vendo pelos olhos de alguém. Aí tem uma coisa interessante, que é quando o Heidegger fala que a poesia, na verdade, o poeta convoca naquilo que nos é familiar o próprio extraordinário. Então, acho que porque todas as artes estão tomadas por esse sentimento, se é verdadeiramente arte. Exatamente. Né? Aí nós vamos pintando a coisa das várias maneiras possíveis. Aí entra depois
o Lumière, né, que vai construir o cinema magia, que a gente vem chamar cinema magia, as primeiras tentativas do que chamamos de efeitos especiais, né? Que efeitos são esses, né? De misturar as coisas e bom, e de uma maneira mais, digamos, visível, palpável, o que esse cinematógrafo vivo chamado Zezé foi operando nesses lugares foi a mudança de algumas situações sutis, mas que alteram significativamente. Por exemplo, vou pegar a cidade de Ouro Branco, tem menos de 5 mil habitantes. Naquela ocasião, não existia TV ainda na cidade. Tinha o rádio, mas ainda não existia TV. As pessoas primeiro conheceram o cinema, depois conheceram a TV. E muitos dos nomes de batismo, por exemplo, das pessoas daquele lugar, e eu coloco alguns, eu listo alguns desses nomes de personagens ou dos seus intérpretes, né, nos nomes de batismo. É aquela coisa, você sempre quer imprimir, é como se inconscientemente você quisesse imprimir naquela pessoa, naquele filho, sei lá, algo de heróico, algo de muito emocionante ou de muito especial que aquele personagem, aquele ator, aquela atriz te trouxe. Minha irmã, por exemplo, chama-se Scarlett O'Hara. Ela tem nome e sobrenome de um personagem de cinema. Eu escapei. Você é Ben-Hur, não? Meu irmão, depois de mim, chamaria-se Ben-Hur. Mas também escapou por, assim, um suspiro, um lampejo. Minha mãe trocou por Hugo. Agora, essa coisa que vem do cinema, não é? Da ideia de projeção, de escolher, de poder plasticizar a existência, de certa forma. Nos dias que correm, isso tomou uma outra dimensão através das mídias sociais, da criação do selfie, né? No sentido de que eu sou algo que pode ser produzido. Você toca de leve sobre isso? Fala um pouco, algo que você está trabalhando atualmente? Isso. Eu tenho um texto pequeno chamado Geração Selfie, né? Essa geração que constrói e desconstrói e faz de novo sua autoimagem, né? A palavra selfie, que significa autorretrato, autoimagem de si no mundo, né? E como que algumas dessas redes que estão aí, né, que nos parasitam, algumas redes sociais ou mídias sociais, como alguns chamam, por meio de suas plataformas, acabam por, de certa maneira, modelar este sujeito. Eu parto de uma ideia, de duas ideias, na verdade. A primeira delas é que, em um determinado tempo, pensando na dimensão mais antropológica da construção de tecnologias, da demanda de construir tecnologias, que o antropos, né, o sujeito humano, em um determinado tempo, um passado de nossa espécie, construiu tecnologias para suprir o espaço de sua inferioridade diante dos grandes predadores, os grandes mamíferos que traziam de fábrica todo o pacote, né, de garras, presas e velocidade e força. Depois, esse predador implacável tornou-se ele mesmo, nós mesmos. E muitas foram as configurações que passaram com o tempo, mas esse predador implacável torna-se o humano em si mesmo, né? Ele mudou de posição, ele tornou-se o grande predador. Depois, o predador de si, na geração de uma angústia do tempo presente, quem fala muito disso é Bauman, essa angústia de querer sempre estar sendo lembrado. E as redes sociais, de alguma maneira, nos possibilitou fazer isso, produzindo esses conteúdos de si, por meio de imagens e palavras, frases de efeito. E o outro ponto do texto surge da ideia da nossa... É uma recuperação de algo trabalhado por Foucault durante grande parte de sua obra, recuperado por Agamben, o Giorgio Agamben. Mais recentemente, ele vai pensar o mundo dividido entre seres viventes e os dispositivos. E a relação entre seres viventes e dispositivos produz sujeitos. E aí eu penso as redes sociais, não as redes sozinhas, mas os algoritmos, né? Essa precisão matemática que reveste toda a rede, toda a web, né? De catalisar os nossos gostos, catalisar os produtos que nós estamos interessados. Às vezes, magicamente, surge na nossa timeline uma passagem para um lugar que eu gostaria de comprar, um produto. Nada de magicamente, né? Quando você constrói o seu perfil numa rede, quando você começa a curtir postagens, matematicamente isso é capturado como que num dispositivo
e isso começa a ser ofertado para você logo depois. A chamada bolha, né? Você compartilha seus ideais políticos, de futebol, seja do que for, e depois só aparecem postagens muito afeitas ao seu ponto de vista. As do outro ponto de vista vão ficando invisibilizadas e você tem muita foram excluídas certeza, também, né? tem muita certeza que o que você está falando é a verdade mesmo, né? E pronto, então essas duas situações... No caso Tiago, desculpa te Desculpa, interromper. eu No também caso do Twitter, empolgo. que tem um número determinado sim. de caracteres... 140. Isso. Você indica que essa pobreza ou essa certa falta, né? Essa coisa enxuta, é como se a própria pessoa não tivesse muito a dizer, né? Parece que a coisa está pensada assim, olha, não fala muito porque não estamos também querendo te ouvir, né? A frase seria, diga-me o que você tem para dizer, mas seja breve, eu não tenho muito tempo para você, né? Então, me diga em 140 caracteres. Como é que essa ideia foi comprada, né? Pois é, esse sujeito da supersíntese, né? Estamos tão... há um imperativo de que digamos as coisas muito rapidamente. Um fenômeno também, além do Twitter, são os famosos tutoriais em vídeo na internet. Você encontra um tutorial para fazer tudo que você imaginar hoje em dia. As pessoas já não querem ler a informação, elas querem ver. E pronto, só o passo a passo, você junta o material e executa. Esse sujeito da supersíntese é um self construído nessa relação entre os seres viventes e os dispositivos, pegando o algoritmo ou a rede social Twitter como um dispositivo. É uma certa, não sei se uma certa farsa, né? No sentido de dizer assim que o que importa é a informação e a informação não necessariamente acaba gerando um espírito que pense ou que reflita Isso. Né, sobre a realidade, né? É porque a distância entre informação e conhecimento é imensa, né? Informação nós temos muita, né? Temos um banco de dados universal. Tem o Michel Serres, num livro recente chamado A Polegarzinha, esse sujeito que resolve as coisas, né, na ponta dos dedos, ele diz que a biblioteca inteira, as exposições de arte todas estão no lugar onde guardamos os lenços. Os franceses guardam os lenços, né? Nós nem tanto. Mas, ou seja, está tudo aqui, mas falta falta perguntar o que fazer com tanta coisa. O que fazemos com tudo isso, né? Como conectar essas tantas informações? O que é a referência disso tudo? Até onde isso é verdade, né? Porque a construção estão chamando agora de pós-verdade, né? Das meias-verdades ou as notícias fake, né? Essa coisa dos novos dispositivos. Há pouco ainda é controverso a coisa do Uber, por exemplo, né? Um meio de locomoção que é mais barato que o táxi e cria uma ilusão. No fim, você está se relacionando com um dispositivo também, né? Exato. Eu até relembro um fato, né? No ano passado, 2 grandes cidades brasileiras entraram em greve por causa de um aplicativo, né? O aplicativo foi o propulsor de uma greve, né? Os taxistas todos entraram em greve e até hoje está muito mal resolvido, né? Ainda, né? Nas cidades todas. Alguns países não autorizaram o Uber. Acho que a Argentina mesmo não tem Uber. Exato, alguns países não autorizaram. Também alguns, por exemplo, algumas 2 ou 3 vezes nós já experimentamos as horas que pareceram eras, séculos, em que o aplicativo de troca de mensagens mais famoso, o WhatsApp, ficou fora do ar por liminares na justiça. Inclusive, isso é um problema gigante que tem sobre o marco da internet, entra aí em outras instâncias. Mas, ou seja, altera significativa. É como se você tirasse a minha capacidade agora, cortasse o meu áudio aqui, né? Cortasse o meu áudio e a minha possibilidade de gesticular, que também gesticulo muito. Quando me tira um aplicativo como esse. Sim, não, é que você tocou um ponto agora que com os últimos atentados em Londres, a primeira-ministra veio e disse assim, precisamos rever os nossos meios de comunicação, porque essas empresas não são obrigadas a passar os dados, por exemplo, de conversas ou de mensagens, né? E os grupos, digamos assim, pró-Estado Islâmico, grupos terroristas se organizam a partir disso porque estão amparados nessa... E outro fenômeno, outra situação bem recente foi aquela pane geral, né, o hackeamento acho que em alguns bancos no mundo inteiro, que deu uma paralisada nos serviços, né, do grande sistema. O sistema, eu digo, tornou-se autoexplicativo. Você chega num lugar ou está diante do computador, do seu celular, aí diz sistema fora do ar.
não sobra espaço para dúvida, para pergunta, ninguém questiona. Tá fora Acabou. do ar. Fora do ar, até que ele volte ao ar, a vida não acontece. Fica suspenso. Né? E também, por exemplo, essa coisa de tornar visível, de construir esse sujeito fugidio ou multiforme, né? Esse self que não dura muito tempo, tem muito a ver com um modelo de sociedade confessional que entramos. Quem disse isso é o Bauman, que é como se tivéssemos instalado microfones no confessionário e colocado alto-falantes na praça pública. Tudo que nós dizíamos em segredo, agora nós dizemos a todo mundo, né? O que estamos comendo, bebendo, onde estamos, com quem estamos e tudo mais que fazemos. Né? Mas eu não sei se a gente começou falando desse caráter extraordinário, daquilo que parece tão pequeno e familiar, mas eu acho que isso não tem a ver com nada extraordinário. Ao contrário, parece que é uma banalização, né? E até Só isso que podemos? Apresentar um prato de comida, como eu treinei hoje, coisas assim? E eu até falei, no final das contas a gente está fazendo, eu acho que só encontramos um meio de amplificar isso, talvez, fazendo algo que sempre procuramos enquanto espécie fazer. Compartilhar a existência, comunicar, dar notícias da vida, das coisas que fazemos ou com quem estamos. A ideia do humanismo como uma transmissão de alguém falando para o outro. Né? Muito bem. Tiago, prazer conhecê-lo. Né? Prazer meu. Nosso tempo chegou ao fim. E, bom, volte outras vezes. Tinha mais ainda um livro que talvez a gente tenha que falar alguma vez sobre as feiras, Exato, que eu achei muito feiras interessante. livres, Tá? junto com o professor Wilton Germano. Isso, eu fiquei muito curioso também. Vamos marcar uma outra visita. Vamos sim. Saiu a versão online, mas vai sair o impresso. Quando ele sair, a gente... É pela editora, né? Pela editora da UFRN. Como é que chama? Feiras Livres? Feiras Livres, cidades de um só dia, aprendizados para a vida inteira. Essa expressão, cidade de um só dia, é do Claude Lévi-Strauss, o antropólogo, que ele disse em Tristes Trópicos desse frenesi, desse movimento frenético de tropeiros, de pessoas, de mercadorias que ele encontrava por esse Brasil que ele foi conhecendo. Né? Ele chamou cidades de um só dia. Hoje a feira acontece, amanhã não tem nada. Cidades efêmeras. Né? Tudo efêmero, exatamente. Aí a gente pega esse lugar para falar dele como sendo uma grande sala de aula. Então fica combinado você voltar para a gente falar sobre isso. Ok, tá bom. Tiago Lucena, professor da Escola de Ciência e Tecnologia. Obrigado. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.